Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Você sabia que a gente está em podcast agora? Procure nas principais plataformas e ouça a gente nos seus tempos de lazer. Hoje a gente vai falar sobre o uso das unidades condominiais para fins diversos do que está previsto na convenção. Tema longo, né? Eu acho que você entendeu, né? O pessoal compra um apartamento residencial, monta uma loja, um escritório. O Carlos vai começar falando sobre isso. Esse é um tema bastante interessante e bastante delicado, principalmente em época pós-pandemia, né, que se trouxe o conceito home office, ficou bastante arraigado. O povo desalugou as salas. Por que a gente entende que esse é um tema bastante delicado? Primeiro porque, como a grande maioria, eu diria talvez 99% das convenções, se não for a quase totalidade, prevêem que condomínios residenciais, o seu uso é residencial, exclusivamente residencial, né? E isso é importante as pessoas terem esse entendimento, inclusive os síndicos. Significa que aquele condomínio não pode ser alugado por uma empresa, não pode ser feito um apartamento como uma loja, não pode receber clientes que venham fazer algum tipo de reunião. Vender quentinha, coxinha. Ao mesmo tempo, a gente sabe, de novo, como eu já comentei anteriormente, que com essa época aí pós-pandemia, em que o home office ficou bastante arraigado, as pessoas têm que ter um discernimento bastante, que eu acho que não é muito difícil de ter, hein? Uma coisa é você usar o seu apartamento para fazer uma reunião home office virtual através do computador, em que se convencionou que era a forma adequada de se manter as empresas funcionando. Né? Outra coisa é você abrir uma empresa dentro do seu prédio, colocar o endereço do seu apartamento como sendo o endereço no CNPJ da sua empresa. É totalmente distinto, é totalmente contrário ao conceito home office. Então, de novo, é um tema que gera bastante discussão. Eu mesmo já tive, eu acredito, talvez você já tenha tido algum tipo de experiência nesse sentido, de morador questionando, mas e quem trabalha home office também não pode? Não, gente, não são coisas similares, são coisas totalmente distintas, né? Uma questão importante, você falou em residencial, né? A gente acaba esquecendo muito de falar das questões comerciais. Eu tive um caso, fui síndica durante 2 anos do prédio comercial onde eu tenho escritório, e aí um advogado, ele se divorciou e ele, ao invés de ir para um hotel, ele foi e fixou a residência dele dentro do prédio, da sala comercial. E aí, ele gostava de cozinhar feijão. E a gente sabe que não pode botijão de gás, nem em prédios comerciais e nem residenciais, mas ele comprou aquele fogão elétrico. E aí, chegava um determinado momento no escritório, os vizinhos começaram a falar assim, tá um barulho de panela de pressão. Aquele barulho. E aí eu falei, gente, não é possível, panela de pressão, não. Só tem salas comerciais aqui, não tem panela de pressão, deve ser dos restaurantes ao lado. Não, você não tá entendendo, é panela de pressão do vizinho. Aí eu falei, bom, posso ir na sua sala? Posso. Agora tá o barulho. Gente, é panela de pressão. Eu bati, nem interfonei, eu já tava do lado, bati na porta do vizinho. Quando chegou lá, ele tava realmente, ele tava dormindo no sofá do escritório e o barulho da panela de pressão. Aí eu falei, tudo bem com você? Desculpa te atrapalhar. Oi, Vanessa, como é que você tá? Desculpa te receber assim, não sei o que, eu tive um problema familiar. Faz uns 2 meses que eu tô morando aqui no escritório. 2 meses. Eu falei, você tá 2 meses morando aqui no escritório? Como é que você tá conseguindo? Olha, eu improvisei o chuveiro aqui, você viu que tava outro dia uma reforma no sábado? Eu falei, não, no sábado eu não venho, não vi barulho nenhum. Eu fiz uma improvisação de um chuveiro no banheiro, em cima do vaso. E olha, esse barulho é doce de leite. Aí eu disse, doce de leite? Lata de doce de leite. Lembra? Minha avó fazia isso. Você tá cozinhando doce de leite? Eu falei, você tem botijão de gás aí? Não é botijão de gás, eu sei que não pode, não sei o que, eu sou advogado também. Eu falei, pô, você com a panela de pressão, o vizinho não tá aguentando mais o barulho. Ele falou que tá todo o tempo, ele achando que os restaurantes do lado é você. Ai, que às vezes eu cozinho feijão.
Eu também cozinho. Mas são poucas vezes que eu uso a panela de pressão. Mas aqui você sabe como é que é. Refazendo a vida. Eu falei, cara, você não pode ficar usando, dormindo aqui. Pelo menos use à noite, né? A panela de pressão à noite, quando os escritórios estão vazios. Não, aí eu falei dele, não, mas olha, fique tranquilo que eu tô providenciando um outro lugar. Aí eu fui falar com o porteiro. Aí eu falei, bom, vocês estão sabendo que o cara tá dormindo? Ele falou assim, o pior não é isso. O pior são as amigas que ele vem recebendo à noite. Ai, meu Deus. Por mais que a portaria funcione 24 horas, da Vanessa, puxa vida, o cara tá recebendo umas colegas aí. Eu falei, colega de quem? Colega minha que não é. Dele. À noite, elas vêm à noite e saem bem cedinho de manhã. Eu falei, nossa, virou uma garçonier. Virou a casa do cara. Isso é ruim? É claro que é ruim. Destoa de toda a questão do condomínio. Imagine você estar numa reunião com seu cliente e com barulho do apito da panela de pressão. Eu ainda falei pra ele, poxa, se você ainda tivesse com a panela de pressão elétrica que não faz barulho nenhum, ainda falei brincando, ele falou, eu não sei usar isso não. Ele falou, eu uso da tradicional. E residencial a mesma coisa. A gente fala muito hoje assim, condomínios têm água e gás individualizados. São todos? Não. Imagina a pessoa fazendo comida pra fora, e na pandemia aconteceu muito isso. Teve um condomínio que eles colocaram uma prateleira no hall de serviços. Pra pessoa tirar a sua própria Ela fez isso, e ela colocava assim, entregas, porque era na pandemia, ela colocava apartamento tal pra retirar. Então, o elevador começou a ter um super uso do elevador, naquele mesmo andar, e a pessoa já vinha, fazia o Pix, fazia a transferência, já pegava a sua quentinha. E aí, quando eu cheguei, eu falei, gente, não é possível. Aí eu falei, totalmente proibido você colocar uma prateleira na entrada de serviços entregando a sua quentinha. Vocês já passaram por isso? Não. Terrível. Com quentinho, não. Mas eu lembro quando eu era pequena que eu tinha um dos moradores do prédio que reclamava da vizinha que fritava coxinha de porta aberta pra vender. Mas bolo teve muito nessas questões de vender bolo. E o problema, eu acho que nesse ponto, né, é que a pessoa está passando por uma situação difícil, né? O caso do que você contou do comercial é uma coisa que a gente nem nunca tinha imaginado eu queria fazer um adendo. Quem nunca precisou dormir no escritório por causa de um prazo? Advogado, né? É diferente de morar, né? Imagina fazer um chuveiro em cima do vaso. Passar a noite no escritório por conta de um prazo. A gente sempre pensa no contrário, né? Agora, o comercial virar residencial é uma realmente coisa interessante. É. Mas essa questão que você falou das cozinhas caseiras, né? Então, a pessoa está passando por uma situação difícil, né? Geralmente ninguém imagina isso. Então, na pandemia isso se acentuou demais. A pessoa perdeu renda e ela foi se virar, né? Que a gente fala, a história do brasileiro, né? De inventar soluções, E aí, nós como síndicos, nós temos que fazer com que a convenção seja respeitada e a gente tem que proibir a pessoa. E aí, a gente, como você falou, não pode, né? Tem que falar, não pode, a gente não pode permitir. Retira imediatamente. A questão dos consumos que causa uma distorção e tal. E aí a gente que fica como insensível ou como... Sem compaixão. Eu não sei se você vai lembrar de um caso que nós tivemos em um condomínio no centro, em que a pessoa dava cursos de como arrumar a tela do celular dentro do apartamento. E ela vendia essa máquina de conserto de celular que tem um valor alto. E recebia esses valores em dinheiro. Então, assim, quando nós descobrimos, nós mandamos uma carta. Aí as pessoas pararam de subir no apartamento. E o cara começou a descer para entregar e receber o dinheiro. Só que tinha dias que você via uma fila de pessoas para receber o equipamento. E essas pessoas estavam com dinheiro vivo. E é óbvio, você tá no centro e tem as pessoas que olham. Então, os próprios moradores ficaram com medo da questão da segurança. Né? E a gente até... Mas o que a gente pode fazer a respeito disso? O cara está na calçada. A gente não pode fazer nada. A gente conseguiu impedir que ele fizesse isso dentro do condomínio, mas isso se estendeu para fora. A gente teve que sentar, conversar com o cara, explicar que ele estava colocando todo mundo em perigo e tal. Então, o nosso trabalho foi além da nossa
da nossa jurisdição, vamos dizer assim, né? É que a gente tem que trabalhar dentro da legalidade, exclusivamente, é o que você falou. Uma coisa é você impedir que pessoas, clientes deles, subam, acessem o condomínio, né? Para fazer tratativas comerciais. Outra coisa é o cliente dele tá na calçada, ele desce para atender. Você vai impedir o quê? Pelo amor de Deus. Mas a gente chegou a conversar com ele porque realmente ficou uma situação difícil. Eu compreendo, vocês tentaram minimizar o impacto, mas o fato é, não pode ir muito além disso. Se ele quisesse e continuasse fazendo isso, não teria muito o que vocês poderiam fazer. Foi conversar com o seu Gabriel, porque não existe. O senhor já viu alguma coisa que a gente possa interceder? E o seu Gabriel falou, posso pensar? Aí ele ligou depois de 1 hora, né? Ele falou, conversei com o Rodrigo, conversei com várias pessoas que eu conheci. Não tem o que fazer. Tenta conversar. É bom senso da parte dele. Agora, vejam, normalmente essa relação comercial, ela começa como uma pseudo-visitação. Normalmente é um visitante, aí ele sempre fala, olha, é um visitante que vai chegar, isso, aquilo. Aí quando o comércio realmente começa a criar corpo dentro da unidade privativa, você começa a perceber que os porteiros acabam sendo funcionários daquela unidade privativa. As garagens, às vezes, se o cara tiver 3, 4 vagas, ou 2 vagas, normalmente mínimo 2 vagas, pelo menos nos meus condomínios, ele já começa a falar assim, olha, eu estou autorizando o meu visitante a parar o carro na minha vaga. E de repente, de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, isso começa a virar um estacionamento rotativo, começa a ter o super uso realmente da propriedade com relação aos elevadores. Teve uma moça que ela começou a fazer cílios. Ela começou a fazer instalação, não. Aplicação de cílios postiços no apartamento. Ou fazer aquele curvex, né? E aí, assim, ela atendia... A Vanessa tá muito acostumada com prestador de serviço, instalação. Aí, como é que o pessoal soube? Primeiro que sempre viam as mesmas mulheres, de 20 em 20 dias, sempre as mesmas, e de 2 em 2 horas as mesmas. E aí, elas paravam nos elevadores e elas ficavam. E aí, entravam pessoas e falavam... Nossa, você achou que meu cílio tá bonito? Você tá fazendo cílio? Aí começou a informação a rodar no condomínio. Né? Nossa, que bonito. Quem é que tá fazendo? E aí começou. Aí uma outra mulher falou, olha, é o seguinte, a vizinha, aí começa a rádio peão. A vizinha tá fazendo... E deve ter espalhado, inclusive, pras vizinhas irem lá, né? Aí ela disse, eu também sou massagista e eu vou começar a receber os meus clientes para fazer as massagens no meu apartamento. Aí eu disse, bom, olha, primeiro que eu nem sabia da outra vizinha. Ela vai ser notificada, não sei o que, até porque eu não poderia, fins comerciais, fins exclusivamente residenciais. Aí ela disse, não, mas aí então nós temos um espaço, que é o spa, e a gente poderia, de repente, utilizar. É a outra, não, mas nós temos a sala de massagem. Aí eu falei, bom, mas espera um pouquinho. É o uso exclusivo dos moradores. Você vai começar a cobrar dos seus clientes pelas massagens e pelo bem spa, diferente, né? No espaço do condomínio. Não. Sabe que quase ninguém usa lá. Eu falei, olha, de verdade não pode. Eu creio que a gente tem que colocar aqui que a base de tudo, de todos os assuntos que nós falamos, é a questão do bom senso, né? Que infelizmente não infelizmente existe. As pessoas não têm. Não vende no supermercado. Essa questão da massagem, ou até do cílio, se ela fizer os cílios de uma vizinha em casa, não tem problema. Se ela fizer massagem em algum vizinho e cobrar, é a questão do bom senso. A gente tem um condomínio que estamos discutindo a reforma da academia. E aí, na reunião de condomínio, a gente levou, olha, vamos colocar mais 2 esteiras, vocês querem de tal jeito ou de tal jeito, beleza. Aí levanta um moço e fala assim, só que a nossa academia é muito caseira, ela precisa ser mais profissional. O que o moço é? Personal trainer. Entendeu? Ele dá aula para as pessoas do próprio condomínio. Ok, né? Ele tá na casa dele, ela tá na casa dela, eu aceito personal de fora, eu tenho que aceitar que o cara de dentro também trabalha ali. Mas as pessoas que estavam na reunião falaram, mas espera, pra que você quer? Pra que você quer uma academia profissional? Entendeu? Pra executar melhor o seu trabalho, entendeu? Então fica uma coisa de... Você tem que ter o peso, Eu acho interessante nesse ponto que você tá tocando, eu acho que também é alinhado com o que a Vanessa falou, do superutilização, Sim, né? do espaço. Porque... Até só, a gente pode falar isso com home office, né? Tem muitos prédios que tem home office, só que
o morador precisa entender que o home office não é só dele. Home office é para todo mundo. Eu não posso sentar no home office e ficar ali o dia inteiro. O home office é uma sala exclusiva, geralmente na área comum do prédio, que todos podem usar. Mas o que a Vanessa falou da superutilização, o prédio é concebido para ser um residencial, né? Então, os equipamentos dele, e acho que é na linha do que a Priscila falou também, são concebidos para uso residencial. Então, o motor do portão da garagem, ele é concebido para ter X movimentos por dia. O elevador é concebido para ter X movimentos por dia. Se você começa a aumentar a frequência para comercial disso, por exemplo, você sai de casa para trabalhar, você toma um elevador, estou falando de maneira geral, uma média, né? Você toma um elevador, você sai se você volta para almoçar, você usa de novo, vai de novo 4, 6 vezes por dia. Se você recebe clientes de hora em hora, esse uso passa de 6 vezes por dia para 15 vezes por dia. O elevador não está preparado para esse aumento. Uma unidade... Vai haver mais desgaste. Uma unidade, ok. 10 unidades, são 150 movimentos a mais. Vai ter mais desgaste, vai ter mais quebra. Imagina os porteiros interfonando o tempo inteiro, parados para ficar sempre só... Eu lembro uma coisa que a Vanessa falou tem um tempo, e que antes de comprar um apartamento, verifica a convenção. Sim. Porque você não pode... Eu me lembro que nós não instalamos o condomínio, mas nós entramos logo depois da instalação na Vila Olímpia. E a pessoa fez um escritório de arquitetura no apartamento. E na hora que eu fui conversar com ela para dizer, não pode... Além disso, tinha um cara de uma empresa de automóvel, tipo, de transporte de passageiro. No Brasil, pode até falar. De transporte de passageiro. E na época a garagem não estava sorteada, não tinha a limitação. Você entrava, tinham tipo 20 carros. Iguais na garagem. Uma frota. Uma frota. E eu fui conversar com a moça do escritório de arquitetura. Ela falou, mas ninguém me falou nada. Eu comprei aqui justamente por causa da localização. Não é que era residencial e comercial. Não é era comercial. Puramente era uma comercial. sala comercial. Você quer ver um ponto que então leia a convenção, né? Sim, no mínimo. Um ponto que o Rogério tocou também logo no início, nessa época de pandemia, que as pessoas foram se virar e tal. Eu vou dar o exemplo do lugar que eu moro. Como todos já sabem, aqueles que nos assistem com frequência, eu moro num condomínio clube, com 7 torres, blá, 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 blá. Obviamente que as pessoas passaram pela mesma situação. E vou te falar, os grupos do condomínio, eles normalmente são lotados. 256 pessoas é o máximo. E ali eu falo que quem conseguir montar uma boa clientela ali dentro tá muito bem estruturado. Porque tem serviço de todo tipo, prestados pelos próprios condôminos. E um serviço que é constante, que você vê o tempo, todo dia tem publicação de fotos com valores de moradores que cozinham e que você sabe que fazem isso dentro da sua própria unidade. Eu, sendo bem sincero, não sou o síndico e nem pretendo ser o síndico lá, mas se fosse, eu jamais mexeria naquilo. Sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro, água individualizada, gás individualizado. Então, esse consumo extra que ela faz pago por ela. Ela não está onerando outros condôminos, certo? Que eu falo ela porque tem mais de uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Né? Ela pessoa. Outra coisa, ela divulga isso, a pessoa divulga isso dentro do condomínio. Não é que ela divulga isso para fora e as pessoas vêm buscar encomendas de fora. Então ela divulga e vende ali. Eu diria que, imagina, um condomínio com 600 unidades, o que não falta é consumidor para esse tipo de produto. Então, é aquele bom senso que a gente falou, né? Vai falar o quê? Porque tá fazendo cozinha industrial, vamos chamar assim. O problema é quando não tem a individualização de água e gás. Aí sim eu atuaria. Você vê, eu tenho um condomínio que eu vi. Porque aí... Não, porque aí você tá afetando diretamente o bolso dos demais condôminos. Tem um condomínio que eu visitei recentemente e lá 45% são orientais. E aí, lá não tem... Lá eles, olha o que eles fizeram. Eles individualizaram o gás, mas não individualizaram a água. E aí, ali um monte de gente faz comida pra fora. Muita gente faz comida pra fora. E os chineses, nesse caso, também fazem pra eles próprios.
E aí vem aquele cheiro de peixe muito forte, ou de não só de peixe, mas de lixo, churume, porque às vezes eles não levam o lixo. É horrível, e aí o que acontece? Os vizinhos, ali com apartamentos, 4 apartamentos por andar, na parte de serviço social, entradas diversificadas, mas no andar, os outros 3 vizinhos do andar, isso de vários andares, de várias torres, prédio grande, eles começaram a criar um abaixo-assinado para tentar mostrar que esses vizinhos são condôminos antissociais por conta do mau cheiro do churume, e ninguém quer saber de cheiro de lixo, e nem quer saber agora também do cheiro da comida fresca de peixe. E aí eu falei, gente, mas e aí, o que vocês estão fazendo? Eu não sou síndica de lá nem nada, mas estava lá como uma consultora, e eles falaram, a gente quer matar os caras, a gente quer criar não sei o quê. Teve um caso de um condomínio que a mulher cozinhava também, e a vizinha com tanta raiva, o que ela fez? E ela, além de cozinhar, usar a propriedade, ela também deixava um mau cheiro. O que a vizinha fez? Ela pegou 2 pedaços de salmão e deixava os calçados do lado de fora. Isso também na pandemia. Ela colocou 2 pedaços de salmão nos sapatos e deixou virar final de semana e viajou. A vizinha chegou, quando viu aquele cheiro de podre, né? Porque o salmão fresco dentro de um calçado veio e falou, olha, quem que fez isso, não sei o quê. Eu falei, olha, não tem nem como saber quem que deixou do dia pra noite o salmão aí estragado. E aí a outra vizinha chegou de viagem, eu falei, vou falar com a vizinha, porque talvez ela tenha visto alguma coisa, não tem câmera ali no hall de serviço. A vizinha chegou, fui eu mesma. É isso mesmo, já que vocês não fazem absolutamente nada pra coibir esse mau cheiro dessas comidas horrorosas que a vizinha faz, eu mostrei pra ela o que é um cheiro também de mau cheiro, que é aguentar o dos outros. E dentro do sapato dela, porque é um absurdo ela deixar o sapato aqui fora. Eu falei, não acredito que você fez isso. Ela falou, eu fiz mesmo, e manda ela vir tirar satisfação comigo, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus, que coisa horrível. E aí começou a fazer o quê? Começaram a ficar que nem crianças se provocando o tempo inteiro. E a gente fica nessa no meio. Cilada. Gente, está acabando o nosso tempo. Acho que o importante nesse programa é vocês entenderem a diferença entre o home office e o uso indevido da unidade. Você trabalhar na sua casa, você fazer reuniões virtuais e tal, como o Carlos mesmo bem disse, não tem problema nenhum. O que você não pode é fazer... Como que chama? Superuso da propriedade. É isso. Receber pessoas e muitas vezes as pessoas só pensam nelas, né? A gente já falou isso muito aqui. Mentem pro síndico, falam, é meu visitante, é meu amigo, eu não sei o quê. A insegurança que a Priscila falou. Entra com a pessoa dentro do carro, isso coloca o condomínio em segurança. Então, assim, sejam pessoas de bom senso, como a gente sempre pede aqui. Pessoal, procura a gente nos podcasts, está bem legal lá para vocês ouvirem nos seus tempos livres. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.